Oi pessoal, tudo bem por aí? Tá curtindo bastante o carnaval, pulando bastante, folheando bastante? Não? Ah, tá, você trabalhou, você quer aproveitar essa terça-feira agora, último dia de folia, porque é feriado nacional, entendi. Você quer pegar uma piscina, uma cachoeira, né? Então vamos fazer o seguinte, vou falar justamente com esse público agora, fechou? Mas vamos começar do começo, gente. Brincadeiras à parte, vamos falar sobre a questão da onda de calor. Inicialmente, quando a gente trouxe as primeiras informações sobre essa onda, influenciada por aquela área de alta pressão em alto mar, a previsão inicial é de que ela duraria até a próxima quarta-feira, 5 de março, mas ela deve se estender pelo menos até o próximo domingo. Isso por conta ainda da atuação desse bloqueio atmosférico. Mas o que muda é que quem vai ser influenciado a partir dessa terça e segue até o domingo são os estados do sul e especificamente o estado de São Paulo. Áreas como o Triângulo Mineiro, por exemplo, que estavam aí com 7 graus de diferença nas temperaturas máximas, em comparação com a média histórica para essa época do ano, que vivia um calorão, agora volta a temperaturas um pouco mais amenas, próximos da barreira dos 30 graus. Aqui no sul de Minas, a gente segue com a mesma influência, cerca de 3 graus de diferença nas temperaturas mínimas e máximas, em comparação com a média histórica do ano. E o que a gente tem de tendência para essa terça? O retorno da chuva em alguns pontos. Mas não é aquela chuva forte, volumosa, que diminui as temperaturas. É chuva isolada. Mas vamos começar falando sobre a ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, que influencia áreas do Nordeste, Norte e até mesmo o Centro-Oeste do país. Traçando essa linha aqui, para cima, todas essas áreas têm muita chuva, bastante nebulosidade. Para o Sudeste, nós temos o quê? Uma área de VECAM, vórtices ciclônicos em altos níveis aqui em Minas. Lá no Centro-Oeste nós temos no Mato Grosso do Sul outra VECAM, isso muda muito a condição dos ventos, isso acaba impulsionando umidade e ajudando eles tem também a formação de uma nova VECAM na altura da costa do Espírito Santo. Para quem não se lembra, toda aquela umidade que fica em torno desse vórtice acaba sendo impulsionada para o continente. Então a gente pode sim ter uma infiltração marítima a partir do Espírito Santo que provoque chuva aqui no sul de Minas. Tem algum alerta para temporais, Uira? Do IMET, não. Mas a gente pode ter sim períodos de chuva um pouco mais forte, justamente por conta da combinação de calor e umidade. Mas os dias ainda serão bem aproveitáveis. Vamos analisar então o nosso mapa de terça-feira, feriado de carnaval, último dia de festa. Você já observa que essa infiltração começa sim pela porção norte do estado do Espírito Santo, ela passa por áreas aqui do leste de Minas, um pedaço do Vale do Jequitinhonha, Nordeste, capital e se encontra diretamente aqui no Triângulo Mineiro com aquela umidade da ZCIT que pode ser impulsionada para cá. Com isso, áreas aqui do sul de Minas, principalmente ali próximo de Passos, é que podem ter uma chuva mais expressiva, bem como em toda a área com verde de tom médio. No verdinho de tom claro, a gente vai ter um dia amanhecendo com bastante sol, aumento de nebulosidade a partir da tarde e em alguns pontos é que pode chover. As temperaturas continuam altas. Agora nos tons tanto de amarelo quanto nos mais claros que a gente observa aqui no mapa, sem chance de chuva, somente aquele intercalar de nuvens que podem aí atrapalhar um pouquinho o trabalho do sol, mas ainda assim sem possibilidade de cair nenhuma água. Então vai dar para aproveitar não só aqui no sul de Minas, como também em toda a faixa litorânea que cobre aqui o sudeste do país. Para quarta-feira, a gente volta para aquele tempo um pouco mais seco, inclusive com alerta para a umidade relativa do ar, que pode chegar até 30% aqui na nossa região. Somente em áreas de Jacutinga, Camanducaia, Extrema, é que a gente pode ter um pouco mais de nebulosidade durante a tarde, mas ainda assim sem possibilidade de chuva, inclusive à noite. Então a gente vai ter uma terça-feira com períodos de chuva isolada, mas na quarta o tempo volta a secar e as águas só devem voltar, bem dizer assim, na segunda quinzena de março, justamente para finalizar o verão, mas ainda assim são chuvas que não são tão fortes e com acumulados tão expressivos de acordo com o que os meteorologistas vêm apontando nos últimos dias. Então a gente pode ter alguns episódios de chuva ainda essa semana, mas ainda sem grandes acumulados. Falando das temperaturas então, Pouso Alegre entre terça e quarta fica com 29 graus durante a tarde, madrugada fresquinha entre 18 e 17 graus. Santa Rita do Sapucaí, máxima de 29 nessa terça, 28 na quarta. E São Lourenço inverte o caso.
terça-feira 28 graus, quarta-feira 29 e a gente se encontra na quarta-feira com novas previsões do tempo aqui no Mando News. Aproveite o último dia de festa, hein? Eu vou folgar.